nome e vou dar boa tarde para todo mundo. Oi, Osmar, boa tarde. Oi, Osmar, boa tarde. Boa tarde, Sabrina, Lipe, Dani. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Osmar Maduro, da Interamérica, e a Dani e eu estamos muito felizes de começar hoje a nossa série de webinars, adaptando técnicas de comunicação, marketing, digital para os agentes de viagem, né? A ideia realmente é dar mais ferramentas para os agentes de viagem. A gente está fazendo uma pesquisa e essa pesquisa já tem alguns resultados que a gente já viu e realmente os agentes de viagem vão voltar aí com uma força maior depois que essa loucura que a gente está vivendo passar. Então, a gente começa hoje com um marketing de influência para agentes de viagem, com as preciosas colaborações da Sabrina e do Lipe. Muito obrigado, estamos muito felizes. E depois vocês vão poder também se inscrever, quem quiser, nos próximos seminários que a gente vai apresentar. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Dani, ela vai começar a fazer uma apresentação teórica que a gente preparou com muito carinho para vocês, e depois a gente vai abrir para o Lipe e para a Sabrina compartilharem a experiência deles com a gente, e depois a gente vai ter um tempinho para perguntas, tá bom? Então, muito obrigado e vamos lá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, super obrigada por vocês estarem aqui hoje, nesse bate-papo gostoso com os meus amigos queridos, a Sabrina Bull e o Lipe Camanzano. Sabrina, ela é uma empresária, economista, trabalha com turismo desde os 17 anos. Ela tem um repertório de viagens que surpreende pela variedade de destinos, com crianças, lugares paradisíacos. As suas redes sociais nasceram com o objetivo de compartilhar o que é a verdadeira experiência de viajar. O seu canal no YouTube possui mais de 8 milhões e meio de visualizações, e o conteúdo traz materiais que podem interessar viajantes, experientes, inexperientes, qualquer profissional do turismo. É realmente a queen da influência de viagem. E meu querido amigo Lipe, que eu conheço também das antigas, né, Lipe? Prazer enorme ter você aqui. Ele começou a carreira dele na indústria de viagens, ainda adolescente, atuando no Brasil, no exterior, traçou uma rota de muito sucesso, culminando o comando da Decolar.com. Sob sua liderança, a agência revolucionou o mercado brasileiro de viagens online e se tornou a maior OTA do Brasil. E aí ele resolveu ser feliz, né? E virou um influenciador, certo, Lipe? Bom, gente... Estou tentando, estou aprendendo ainda. Então, nós escolhemos essa dupla infalível, justamente pelo background que eles têm de turismo, e eles fizeram um shift para a área de influenciador, e o objetivo aqui hoje é ajudar, proporcionar uma retomada para o setor do turismo e para os agentes de viagem, que a gente entende que está voltando aí uma grande revalorização do agente de viagem, e ninguém melhor que esses dois amigos para ajudar a gente a falar sobre marketing de influência, né? Então, a gente começando aqui, eu acho que o importante é o que são os influenciadores digitais, né? Para construir essa apresentação, a gente agregou o nosso conhecimento a algumas fontes, especialmente aquelas da influencer, professora universitária e relações públicas, a polonesa Magdalena Urbaniak. Antes de mais nada, o que é um influenciador? Ou um digital influencer, ou só um influencer? Cada um usa o nome, mas é tudo a mesma coisa, né? O influencer, ele compartilha o seu conteúdo com os seus seguidores, que de alguma forma esses seguidores eles se identificam e eles se consideram parte desse conteúdo, né? Para eles é um conteúdo relevante. Então a relação é uma relação muito próxima, é como se fosse um amigo dando dica de um produto, de uma experiência para outro amigo, tá? A tal da influência, ela se dá pela relevância, tá? Gente, se o conteúdo não for relevante, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser conteúdo relevante e ele tem que ter identificação com o seu seguidor, tá?
A experiência tem que ser real, o valor ele tem que ser agregado à experiência. É sempre eu fui, eu fiz, eu conheço, nunca é alguém me contou, alguém me falou. O barato dessa parte de influenciador digital é a gente dividindo as nossas experiências. Eu acho que aqui a gente está num nicho que é pura experiência. E vocês, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, vocês vêm de um nicho e vocês são experts nisso. Ninguém conhece mais de turismo do que vocês. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. Então, como se tornar um influenciador digital? Eu não estou falando que tem que trocar de carreira. Vocês podem fazer como o Lipe e a Sabrina fizeram. O que eu estou falando é aproveitar todo esse conhecimento que vocês têm e diversificar um pouco, aumentar a sua área de atuação. Então, vamos lá. Como você pode se tornar um influenciador digital? Encontra a sua voz. Tem que ser do seu jeito, tem que ser a sua voz. O seu nicho, que é turismo, obviamente, né? Viagens, pode ser. E dentro de turismo e viagens tem uma oportunidade infinita. Tem gastronomia, tem vinho, tem viajar com criança, viajar com família, viajar com 60 plus, tem muita variedade, tá? Tem que ser alguma coisa que você realmente goste, alguma coisa que você realmente entenda para você conseguir passar essa mensagem. Algo que te possibilite dizer para as pessoas uma coisa nova, fresca, extraordinária, uma coisa que você realmente seja um especialista. Depois disso, você tem que escolher o seu megafone. Escolhe o seu megafone e decide quais redes você vai usar. O barato, assim, você usar sempre umas 2, 3 redes. Eu, por exemplo, eu não sou influenciadora, tá, gente? Eu só brinco, tá? Mas eu gosto de brincar no Instagram, né? Então, é a rede que eu mais me identifico. Então, assim, eu quando posto, eu posto no Instagram e eu compartilho no Facebook. Eu não sei usar o Facebook, eu sou péssima no Facebook. Deve ter um monte de mensagem para mim no Facebook que eu não sei que está lá porque eu não entro, tá? E eu uso também o LinkedIn. O LinkedIn eu gosto porque eu acho o LinkedIn uma coisa mais profissional e a gente pode falar um pouquinho, com um tom um pouquinho mais de business. Por exemplo, eu quando posto no LinkedIn, eu costumo postar em inglês, porque a gente tem muito cliente internacional. Então, assim, eu falo mais para esses clientes quando eu posto no LinkedIn, tá? Então, agora, para passar de fase nesse jogo, né, que a gente chama o jogo da influência, e para você fazer a diferença, tem uma coisa muito importante que se chama estratégia, né? E o Lipe e a Sabrina vão falar muito disso aqui hoje com vocês. Você tem que saber quais são as suas prioridades de informação. Por que as pessoas vão ficar ansiosas para te seguir? O que as pessoas devem perceber? Qual vai ser o valor que elas vão perceber em você? Né? Então, tem que prestar atenção nesses gatilhos, tá? Aí, eu já falei que estratégia é tudo, né? Então, partindo dessa seara, você veio para ficar. Então, você tem que pensar lá na frente. Você vai começar, então cria um plano, já cria um plano para os primeiros 3 meses. Assim você não fica na loucura de saber o que você vai postar, como você vai postar. Você se planeja faz um planejamento de 3 meses, aí quando esse planejamento estiver pronto, você vai lá e começa a sua postagem, começa a publicar. E tem que ser fiel para o seu público. Não adianta você postar uma vez por semana, aí na outra semana, quem sabe você posta ou não posta. Não, tem que postar todo dia, tem que ter uma continuidade e você tem que ser assíduo, né? Porque senão o seu seguidor vai esquecer que você está lá, vai parar de te seguir, você para de aparecer na timeline do seguidor e aí você cai no vácuo, tá? Porque o conteúdo ele tem que atrair, né? Faz capricho, faz com carinho, dá trabalho, mas dá resultado, tá? E você tem que pensar que você tem que dar dicas. Não tem que se preocupar, mas eu não vou dar dica porque ele vai lá e vai comprar no meu concorrente. Gente, ele vai comprar com você, porque você é a pessoa que conhece. É em você que o seu cliente tem confiança. É em você, é nas suas dicas que ele acredita. Então, é isso que você tem que pensar.
tem que se empoderar da informação e do conhecimento que você tem. Que nem, por exemplo, um arquiteto, ele pode muito bem, ele passa dicas, olha, esse tecido comprei na loja tal, você acha na loja tal, mas o que a pessoa, quando vai contratar um arquiteto, ela quer aquele arquiteto, porque aí na loja ela pode ir, mas ela quer aquele arquiteto, porque ele tem o bom gosto, porque ele tem o conhecimento, e é a mesma coisa com vocês, tá? Agora, uma coisa que eu acho que é super importante é não ser chato, prolixo, desinteressante, ficar muito repetitivo. Logicamente, você pode voltar, né? Vai lá no início da sua timeline, acha alguns posts antigos e reposta, mas assim, não adianta ficar repetindo muita coisa que isso é chato, nada de muita publicidade também, porque as redes sociais, elas são para passar uma coisa genuína, um conhecimento genuíno. Então, assim, é storytelling, é você colocar para fora o que você acredita, o que você conhece e o que você experimentou. Não é publicidade, tá? Então, a gente tem aí a regra dos 3 mosqueteiros. É isso mesmo, todos por todos e todos por um. Né? Já teve várias vezes que eu já pedi ajuda da Sabrina, do Lipe, de vários influenciadores, me ajuda com isso, porque eu preciso de uma força aqui. É isso, um ajuda o outro, tá? Tem que colaborar, tá? Entre em contato com seus clientes, com outras pessoas, com parceiros, com outros agentes, bolem algumas coisas, isso é muito importante, tá? Trocar ideias, likes, comentários, você vai ser bem-sucedido quando você conseguir engajar a sua audiência, quando você vê que as pessoas estão comentando algum post que você fez. Então, isso que é bacana, tá? E da mesma forma que você tem que interagir com outras pessoas, você tem que fazer parte de comunidades, você tem que aceitar convites de pessoas, de webinars, como esse aqui da Interamérica, que é só o primeiro, participar de reuniões virtuais, você tem que colocar a sua cara para bater, tem que sair da sua zona de conforto, né? Sair e mostrar a cara, tá? Se mostra e mostra o seu potencial, tá? Tem que fazer o seu marketing, tem que se promover, se mostrar, sai do casulo. E o conteúdo bom é para ser compartilhado. Promova o seu conteúdo, principalmente se ele for interessante para você e para os outros, tá? E aí, a gente tem alguns cases aqui bacanas, né? Tem aqui a regra do Itaú, só é bom para a gente se for bom para o cliente. Tá? Então, cria o seu valor, seja sempre relevante, ofereça algo de bom. E você tem muita coisa boa para oferecer, muito conhecimento. Tá? Pense com a cabeça do seu cliente, não adianta só pensar com a sua cabeça. O que o seu cliente quer ouvir? O que o seu cliente está esperando de você? Tá? Ele, quando eu digo cliente, é o seguidor também. É para ele que você está postando nas redes sociais. Tá? Pensa na sua audiência. E é sempre o cliente em primeiro lugar. Se for preciso, você tem que se adaptar ao seu seguidor. Depois de tudo isso, cresça e apareça e se divirta. Tá? Brilhe, divulgue seu trabalho e você como autor dele. Tá? Não tem problema nenhum em querer aparecer e aparecer. Apareça, não fique escondido. As pessoas vão começar a te ouvir, elas vão te seguir, elas vão te indicar, né? Vai ser super legal, você vai ver um monte de gente te indicando para outro e você vai sentir um super orgulho de você mesmo, porque você está vendo que você é relevante e você tem uma mensagem relevante para passar e as pessoas estão gostando. Bom, para finalizar aqui a minha parte, porque hoje o webinar não é para mim, não sou eu, né? São as nossas estrelas, a Sabrina e o Lipe. Não deixe de avaliar de tempos em tempos, né, o seu trabalho, a sua programação, se adapta, muda, se for o caso, se você achar que não está legal, não tem a fórmula certa, tá? Não se acomoda, ouça o seu público, é muito importante ter a cabeça para ouvir, tá? E tenha autocrítica e não acha que você é o rei da razão, tá bom, gente? Então, essa é a minha contribuição, a minha entrada para o webinar de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de poder fazer a nossa contribuição. A Interamerican tem um papel muito importante no setor do turismo e a gente entende que essa é a nossa pequena contribuição para a retomada.
do turismo, a gente quer que as pessoas se preparem, que elas estejam fortalecidas para quando a gente tiver essa retomada, que, se Deus quiser, ela há de ser logo, né? Então, agora eu queria chamar meus queridos Sabrina Bu e Lipe, que eles vão fazer aí um bate-papo e vão passar para vocês toda a experiência deles como profissionais de turismo e também como influenciadores. Lipe e Sabrina, o microfone é de vocês. Olá, gente, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Ladies first, Lipe. Claro, só cumprimentando, meu amor, sempre na frente. Oi, pessoal, não sei, a Dani já falou um pouquinho de mim, é um grande prazer estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu acredito piamente que o marketing de influência pode trazer vendas para as agências de vocês. A única coisa que vocês têm que pensar é numa estratégia, como a Dani mesmo disse, e qual linha vocês vão seguir. Então, ao longo dessa apresentação, desse webinar, eu e o Lipe, a gente vai contar algumas coisas da nossa experiência. E no final, até a Dani estava falando, eu estava anotando aqui, eu tenho alguns casos de agências que eu fui impactada hoje e que eu anotei que eu queria passar para vocês entenderem que nem sempre quantidade é qualidade. Então, eu, por exemplo, eu sigo, sei lá, 700 pessoas no Instagram. E eu tento ser seletiva para que a informação chegue em mim, principalmente aquelas que me interessam. Então, eu quero dar esses exemplos no final desse nosso bate-papo. Lipe? Oi, tô ouvindo. Se você quiser falar alguma coisa... Não, tá ótimo, tô concordando com você em tudo. Então tá bom. É que eu não tô vendo você, eu tô vendo só o PowerPoint. Eu também não tô vendo... Vocês estão vendo o PowerPoint, Lipe e Sabrina? Estamos vendo o PowerPoint, mas eu não estou vendo a Sabrina. Estou vendo o PowerPoint e eu. Sabrina, você não está aparecendo. Então, acho que a câmera está... Tá ligada a minha câmera. Mas acho que não está focada em você. Mas ela está aparecendo uma cortina. Está aparecendo uma cortina, Sabrina. Sério? Como que faz para virar isso? Bom... Você está transparente. Meu Deus do céu. Está viajando, gente. A mulher invisível. Falha técnica, ela não aguenta né? mais ficar sem viajar, ela já está viajando. Calma. Tá tudo certo, Sabrina. Tá tudo certo. Cadê o... Não, take your Agora time e arruma aí a sua lente. Bom, tá bom. Não, na verdade, não é a lente, é a câmera que está ao contrário. Mas tudo bem. Enfim, primeira coisa que eu acho muito importante é você escolher quais redes você vai trabalhar. E aí, se você está se perguntando, Sabrina, mas como que eu escolho isso? Como que eu consigo fazer isso? Entenda o público que a sua agência precisa alcançar. Então, assim, não adianta nada você ir para o TikTok se o seu público não é um público teen. Não adianta nada você ir para o Telegram se o seu público nem sabe o que é Telegram. Então, pensa e foca. Por exemplo, a faixa etária da utilização de Facebook é muito mais velha. Então, você tem que entender, será que seu público é terceira idade? E aí entendam, né? Eu estou falando isso baseado em vários estudos. Então, eu, por exemplo, eu utilizo o Instagram, reposto no Facebook, utilizo o YouTube, que eu posto todas as semanas, e são as redes principais. Eu tenho o TikTok, mas eu confesso que não é uma rede que eu amo, eu acho que é muito para criança. E eu gosto muito de paisagem. Então, assim, eleja o que vocês vão utilizar. Eu sei que o Lipe utiliza ainda mais uma rede além de mim, acho que uma ou duas, acho que LinkedIn e podcast, não é isso, Lipe? Isso, uso LinkedIn e podcast. Que é os três, Spotify, Apple Music e Deezer. Então, eu acho que é super importante que você estabeleça um cronograma. Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar por essas. Eu consigo alimentar todas? Não consigo, eu só consigo alimentar duas. Então, escolhe as duas e foca naquilo. E aí, o que mais? Bom, eleja uma voz para a sua empresa, né? Eu tenho um exemplo que eu vou dar aqui, que é da CI, da Central de Intercâmbio, que é uma empresa grande. Gente, eu não estou falando bem, mal de ninguém, tá? Eu só estou falando de um exemplo. Os donos não aparecem no Instagram e eles escolheram um gerente, que é o Willy, e o Willy é a cara da CI. Então, assim, quando você começar, tá bom, eu que vou ser a cara da minha empresa. Aí você escolhe e segue com aquela linha, você não fica trocando. Até para as pessoas não entenderem que aquela imagem daquela pessoa está ligada àquela marca. Então, eu acho que isso é super importante. Eu não sei se o Felipe tem algum exemplo de alguém
que também seja a cara da empresa? Tem um monte de gente do mercado que eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito da comunicação na Interamérica, né, porque a Dani está aqui, mas eu gosto da comunicação da Boardgate, eu gosto da comunicação da GVA. São empresas que cada hora um funcionário fala, cada hora um funcionário posta, né? Então, assim, é bem legal. Eles têm um ambiente bem dinâmico, eu gosto disso. Então, eu acho que isso é super interessante. Então, você escolher o que você vai, como você vai representar a sua empresa, eu acho que é super importante. Bom, quanto a profissionalismo, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente acaba confundindo a rede social com a vida pessoal. Então, assim, gente, empresa é empresa, perfil pessoal, pessoal. É lógico que eu e o Lipe, a gente está falando de perfis completamente diferentes, né? Porque nós somos efetivamente influenciadores digitais. Então, a gente acaba mostrando um pouco de lifestyle, mas que não é o caso de vocês. Então, vocês têm que não trazer para esse lado pessoal. Então, um exemplo que eu dei outro dia, até conversando com eles, foi... Estou lá na frente da Torre Eiffel e eu vou lá e eu tiro uma selfie e eu só mostro a Torre Eiffel. Não, vocês têm que mostrar por que a pessoa tem que comprar o passeio de Segway da Torre Eiffel com a agência de viagens. Vocês têm que mostrar qual é o benefício da agência de viagens, o porquê comprar. Vocês não podem só mostrar a minha roupa que eu estou usando, tá frio aqui, não tá. Então, vocês têm que agregar valores. Não é isso, Lipe? Tem que dar dica, porque senão fica inútil, senão fica aparecendo mais uma pessoa com uma foto, ou então um vídeo com a Torre Eiffel atrás. Exatamente. Se a pessoa não tiver nada para falar de diferente, é melhor nem fazer ali, é melhor fazer num canto bonito do Rio Sena, que ela encontrou uma frase inspiradora na parede, e aí ela fala, né? Porque, assim, exatamente. Porque tem tanta coisa em Paris que você usou como exemplo, que as pessoas não comentam, que eu já levei um grupo para a Europa, então a gente sabe que tem muita coisa que o cliente, principalmente o que está indo pela primeira vez, está inseguro, ele precisa saber de um monte de coisa. Ele não sabe que tem os fura-fila, ele não sabe, por exemplo, daquele monte de gente chata que fica tentando vender mini torrinha para a gente da Torre Eiffel, como é que ele vai se livrar daquilo. Enfim, nos museus tem tanta informação. Paris é uma cidade que, quando a pessoa chega, a pessoa fica meio tonta, é que nem quando você chega no Times Square, é que nem quando uma pessoa do interior da Amazônia chega em São Paulo. Exatamente, é isso mesmo. Só ficam meio assim sem entender por onde começar. Então, nessa hora, a presença de alguém de confiança contando, gente, me deu certo, isso deu aquilo. Se deu errado, conta também. As pessoas se divertem com as besteiras que a gente faz também. A gente aprende, né, com os erros também. Sim, com certeza. Eu acho que uma coisa que as agências têm que utilizar de benefício e pensar é que eu trabalhei em agência e eu sei, a gente é bombardeado literalmente e diariamente com uma quantidade de informações gigantesca. Então, pensem a melhor forma de divulgar isso. E não guarda essa informação só para você, para quando o cliente te liga e fala, eu estou querendo ir para tal lugar. E aí você fala, eu vi uma promoção ontem. Não, utiliza isso. E aí, eu queria encaixar um exemplo. Hoje, eu sigo um Instagram de uma agência que não é grande, que chama Travel Hunter. E hoje eu vi que eles soltaram uma promoção, viaje até, acho que é junho de 2021, não me lembro a data, mas era para o ano que vem, do Six Senses Lamu, que fica nas Maldivas, e que você pode comprar 3 noites, ganha a 4ª noite, ou 6 noites, ganha a 7ª noite. Com certeza, eles receberam isso da rede Six Senses. E aí, lá tinha benefício. Você ganha a meia pensão, além da noite cortesia, se você reservar agora. Então, assim, eu tenho certeza que elas receberam isso, colocaram a carinha delas, né, com o logo delas, enfim, para postar isso para os clientes. Não necessariamente você precisa falar isso para o cliente. Muitas vezes você pode simplesmente colocar a imagem, que foi o caso, e aí, inclusive, foi onde eu fui impactada. Eu prestei atenção, tirei um print e falei, pode ser, posso falar com elas. Então, assim, aproveita tudo que chega para você, porque eu acho que isso é super interessante, principalmente nesse momento, que a gente tem muito chamariz de venda. Um outro caso que eu recebi essa semana e que também me chamou muita atenção foi de passagem aérea. Olha, você pode comprar a passagem aérea, eu já fui direto no cancelamento. Pode cancelar ou pode alterar? Você tem direito
a uma alteração sem diferença de tarifa. Então, as agências podem muito se aproveitar dessa informação para poder vender, para poder alavancar a venda, mas para isso precisa pôr a cara ali na frente, tomar coragem e seguir. Não sei se você tem sido impactado em alguma coisa, Lipe, recentemente. Sim, nossa, quase tudo isso que você falou e mais um monte. A gente recebe direto, né, as informações. E agora que está começando a reabrir já lá na Ásia, na Europa, porque eu também assino tudo isso lá fora, né? O que vem de novidade, assim, daqui a pouco vai estar aqui, de coisas loucas que os caras estão fazendo para encher avião de voo doméstico, sabe? Tem umas coisas bem legais que eu fico pensando, pô, quando as companhias aéreas nacionais começarem a reagir, que acho que deve ser a partir de julho, né? Eu li hoje que a Gol vai começar a voar agora 27 voos a partir de julho. Então, aí a gente vai começar a ver essas novidades. Eu acho que nesse momento dessa retomada, quem tiver uma rede fidelizada de cliente que compra dessa pessoa, não pode deixar essa pessoa perder o foco, focar, sabe, tipo, sabe aquela agendinha com todos os seus 100, 200, 300 clientes? Eles têm que estar focados em você, ali, vendo informação. Gente, acabei de descobrir uma coisa nova. Gente, acabei de descobrir outra. Discute, pede para eles comentarem nos comentários. Tem que estar todo mundo ali engajado. Isso que é o engajamento que a gente fala bastante nas redes sociais. Uma outra coisa que a gente já falou aqui um pouquinho, eu queria dar um outro exemplo sobre lifestyle. Então, vamos supor, você vai com a sua família esquiar e você tem a sua empresa, a sua agência de viagens. Então, você pode aproveitar para mostrar para as pessoas como que elas alugam equipamento, como é o processo de reserva de aula. Se você pode dar um plus naquela pessoa para que ela não vá direto na internet e faça tudo sozinha, ela tem que precisar de você. Então, gente, realmente é muito difícil você organizar a sua primeira viagem de esqui, porque tem a roupa, tem a locação do equipamento, tem um monte de coisa. Então, agreguem valor ao trabalho de vocês, sabe? Se façam necessários. Eu, por exemplo, eu sou realmente uma pessoa que divulga e eu tenho meu agente de viagens. Aliás, tem alguns, né? Para cada coisa eu uso uma pessoa diferente. E eu gosto muito, porque eu gosto daquela pessoa que está à disposição para me atender quando eu estou lá do outro lado do mundo e, de repente, eu preciso mudar um voo. Então, eu acho que é super interessante vocês entenderem o quanto vocês são importantes. A minha opinião, assim, é que quem está acostumado a viajar pode até pesquisar na internet, que é o meu caso, que eu estou acostumada a trabalhar em agência. Então, assim, eu já chego normalmente com os voos, e aí eu argumento e discuto. Então, tem que ter paciência para poder, enfim, atender esse tipo de cliente, que sabe, muitas vezes, um pouco além do que o cliente normal, mas você tem que agregar o valor do seu serviço. Eu não sei você, Lipe, você que trabalhou no Decolar, você utiliza só a internet ou hoje você compra as suas viagens em agência? Olha, eu sou muito independente. Mesmo antes do Decolar, eu já comprava sozinho. Porque como eu sempre trabalhei com isso, eu sempre viajei muito, né? Eu viajei, muito, mais de 80 países. Então, o que acontece? Você pega muita prática, né? Aí eu acabava comprando direto. Eu comprava muita coisa em site gringo, depois eu comprava aqui. Mas o que você falou está coberta de razão. Por exemplo, viagens complicadas, como quem for especialista em vender Disney, por exemplo. Disney é um tipo de viagem que tem 1 milhão de variáveis, né? As pessoas não têm noção dos valores dos ingressos, não sabem que tem um pacote de ingressos da Disney, um pacote de ingressos da Universal, que tem um terceiro que tem a Universal junto com os parques da SeaWorld, não sabe da alocação do carro, não entende que Orlando não tem aquelas coisas de bairro, que é Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, onde ficar. Então, assim, se a pessoa for especialista nisso, inclusive muita gente do interior leva grupos de 100 todo ano para Disney, justamente por isso, porque essa pessoa sabe responder todo tipo de pergunta sobre aquele destino. Então, essa coisa eu falo um pouco muito sobre isso, sobre a gente encontrar um nicho para a gente trabalhar. Às vezes a pessoa, para não perder o foco, fala só sobre aquilo que ela domina mais, né? Sim, não, com certeza. E aí, você está assistindo isso falando, gente, mas eu não quero colocar a minha cara para bater, não é o que eu gostaria, não quero virar influenciador da minha própria empresa. Você ainda tem a alternativa de contratar pessoas como eu, Lipe. A gente hoje faz conteúdo para terceiros, então não só para agências como fornecedores diretos, governos dos países.
Então, você pode também ter essa alternativa. A única coisa que a gente fala, e eu acho que eu e o Lipe, a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, você tem que entender qual é o foco da sua agência. É luxo? É aventura? É mochilão? É só Brasil? Então, antes de escolher, você pensa se aquele influenciador realmente combina com o seu perfil. Porque não adianta nada, por exemplo, você querer colocar a Sabrina para fazer mochilão, porque é uma coisa que eu não faço. Então, não vai combinar e vai estar na cara que é uma publicidade paga, entendeu? Então, isso é uma coisa super importante e eu tenho certeza que o Lipe também pensa Total, assim. total. Senão fica fake, né? A pessoa percebe na hora que é fake, né? Exatamente. Então, assim, alguns itens que vêm logo em seguida, primeiro você tem que definir o seu nicho de atuação, né? Que eu acho que é super importante, que é aquilo que eu falei, quando você for definir o que você vai fazer com as suas redes. Então, qual é o meu objetivo aqui? É divulgar promoções, converter vendas. Então, entende qual é o seu público-alvo e qual é o seu nicho de atuação. Qual a faixa etária que para você entender como você vai se comunicar com as pessoas. Eu acho que é muito importante, porque, Lipe, você que trabalhou em empresa de venda online, com certeza a comunicação era diferente do que a comunicação de empresas não online, né? Porque o seu público-alvo devia ser muito mais jovem, não é isso? Exato. Não? E as empresas online têm uma estratégia grande de comunicação, porque é meio que um pacote meio pré-montado. As empresas são todas internacionais, né? Então, meio que replica o que é feito lá fora. Agora, antes disso, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente fala das vantagens de a gente ser Eu, como estou há pouco tempo, faz só 2 anos agora que eu estou fazendo esse trabalho, então, o que eu senti assim de cara, né? Eu que era aquele cara que estava direto no escritório, 14 horas por dia, muitas vezes. As vantagens que eu achei bem legais, assim, a gente tem um trabalho remoto, então a agenda fica super flexível, você pode fazer de casa. Eu escrevo meus textos de casa, eu faço minhas pesquisas de casa, eu gravo os meus vídeos em casa. Quando eu tenho um convidado, eles vêm gravar em casa comigo. Já fui, por exemplo, gravar na casa da Sabrina com ela um vídeo sobre ela precisava como fazer uma mala para a mulher viajar. A Sabrina foi e fez para mim, foi super legal. Aí já aproveitei que eu estava lá, já gravei um vídeo para o canal dela. A gente fez essa colaboração um com o outro. Então tem essa liberdade editorial que a gente mesmo escrevendo sobre o que a gente quer falar. E a gente tem, assim, como está publicando, tem um endosso dessa experiência que a gente está tendo, essa recompensa que a gente tem do público que está assistindo e está gostando. Agora, tem desvantagem, gente? Tem desvantagem. Quais são as principais desvantagens? A gente tem menos tempo para a gente, para a própria família. Sabrina, por exemplo, que é mãe, sabe disso. Muitas vezes ela tem mão de um projeto ou outro por conta disso, tá? A gente perde a privacidade, porque você acaba, quando está viajando, você acaba publicando quase todo dia. A Sá, por exemplo, ela, tipo assim, às 8 da noite, ela desliga a câmera, né, Sá? Eu desligo a câmera às 7 horas, eu falo que acabou meu expediente. Eu já mostro onde eu estou à noite, o que eu estou fazendo, se eu fui jantar fora, se eu fui numa balada. Porque as pessoas me perguntam muito, mas o que fazer à noite? Em Paris, em Madrid, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro? Então, aí eu já mostro à noite, eu estou sozinho, já acabo mostrando à noite também. Então, assim, a outra desvantagem dessa falta de privacidade é que a gente vai criando uma rede grande, todo mundo fica teu amigo. Então, todo mundo fala com você o tempo todo. E aí, quando você demora para responder, porque a gente tem que responder para todo mundo está te mandando uma mensagem, é a mesma coisa que você está na tua mesa do escritório respondendo e-mail toda manhã e depois à tarde, enquanto você trabalha. Então, todo mundo fica teu amigo. Aí, tem gente, eu não tenho, a Sá também não tem, que tem os haters. Mas as pessoas acabam criando haters porque elas acabam entrando, se posicionando em assuntos que não tem nada a ver com o nosso mercado. Em assuntos mega polêmicos. O nosso mercado é um mercado que fala de felicidade, que fala de sonho, de alegria, de realização de desejos. Então, assim, para que você vai ficar falando do que falou o político, do que falou a outra pessoa, do que... Assim, não é o teu canal, é o canal da tua empresa, é um canal B2B. Então, assim, quanto menos você navegar fora da tua zona de conforto, menos hater você vai ter. Então, assim, e tem outra coisa também que eu percebi, que muitas vezes a gente é contratado por empresas para fazer os trabalhos e a gente acaba com dificuldade para receber pelo trabalho. Então, assim,
tem que ficar atento quando você for um influenciador maior, que você fala assim, o cara vai te pagar X reais para você fazer um trabalho para ele, tem que ter um contratinho, tem que ter organizadinho, tem que ter... Assim, porque não é bagunça. A gente continua sendo executivo de negócio, continua fazendo business plan, continua fazendo um plano, continua entregando, até porque a gente tem que entregar o resultado para todo mundo, né? E a gente tem que ganhar dinheiro com isso, porque senão, se sou eu, pessoa física, se a empresa, pessoa jurídica que vai trazer cliente, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer post patrocinado, vamos supor, você vai começar, se você for um especialista num assunto, começar a fazer participação em evento, fazer também palestra. Você pode fazer, junto com a tua agência, um marketing de afiliados. Muita gente coloca lá os iconezinhos das empresas grandes online para quando as pessoas comprarem com elas receberem uma comissão, né? Tem a parte dos anúncios de AdSense também, que tem lá no Google, em todos os lados, que você pode, no site da agência, ganhar dinheiro com a AdSense do Google na sua página. Aí você começou a ficar super especialista, você pode vender curso online. Então, tem uma série de coisas. Por isso que a Sá começou falando dessa definição de nicho. Então, por exemplo, se você é um cara que é ou então um agente de viagem, que você é especialista, sei lá, em África do Sul, e você está focado com clientes de alta renda, que vai para a África do Sul, que é teu público, traz tudo mais ou menos para esse ambiente. Traz para Maurícios, para Seychelles, para essas ilhas, tal. Agora, se você é uma pessoa que vem de viagem de aventura para Bonito, né, você não vai ficar gastando um tempão falando de Rússia. Então, assim, essa é a questão da gente entender o nicho que a gente está atuando para você falar com a comunidade certa, para você abordar as pessoas certas. Por quê? Porque você quer vender para essas pessoas o que você está falando que é legal, né? Então, aí que vem entender, aí as pessoas começam a comentar, a gente tem que entender a necessidade do nosso público-alvo. Se o conteúdo está solucionando as dúvidas deles, se o que você está falando especificamente, ele está dizendo, nossa, que delícia, adorei, não sabia disso, muito obrigado, me conta mais sobre isso, sobre aquilo. Aí, quando você vai descobrindo que as pessoas estão gostando do que você está falando, sabe uma coisa legal que a gente tem que fazer? Eu que sempre fui na internet, buscar no Google as palavras-chave relacionadas ao assunto que você vai abordar antes de você publicar alguma coisa. O que está sendo comentado na internet, no Google Trends, o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto. Então, assim, essas palavras-chave, no seu texto escrito debaixo da sua foto ou da sua matéria, é que vão te ajudar a trazer audiência para o assunto. Porque você pode estar num limbo, né? A internet é um limbo. E a gente já sabe que o Instagram é aquela coisa aspiracional. Então, as pessoas gostam de ir lá para ver coisas aspiracionais. Lindas fotos, mulher de biquíni, cara de sunga, são as mais assistidas, são as que têm mais conversão, né? Já o YouTube, como é uma ferramenta um pouco mais bem elaborada, você precisa gravar um vídeo, precisa editar esse vídeo, tem uma regra para subir esse vídeo de tempos em tempos, tem toda uma regra de leitura do algoritmo do Google para o seu vídeo ser bem ranqueado. Ele é um pouco mais sofisticado. Então, tanto que vocês podem ver que tem muito influenciador que não tem canal de YouTube, como eu e a Sabrina. Porque para ter canal do YouTube, dá mais trabalho e custa grana. Porque a gente tem que ter apoio de uma produtora, a gente tem que ter apoio de gente que é do ramo. Porque o YouTube, gente, é mais assim, tem mais a ver com a televisão. Imagina assim, é um programa de televisão, o YouTube serve para substituir a televisão. E o Instagram serve para substituir o Orkut, né? Ou então o Facebook, para as pessoas que acharam que o Facebook ficou meio envelhecido. Eu acho que assim, Lipe, acho que até para a gente dar uma aceleradinha aqui, porque acho que a Dani vai abrir para perguntas e respostas, eu acho que é muito importante que, a partir do momento, independente da rede que vocês escolham e que vocês vão utilizar, que vocês estejam disponíveis para interagir com o seu público. Porque rede social nada mais é do que a socialização. Exatamente. Então, a pessoa te manda mensagem, agora eu não estou a fim de responder. Não, gente, separa um tempo do seu dia e responda. Se você não tem alguém responsável pela área de marketing, responda você mesmo. Então, assim, eu acho que é muito importante colocar a mão na massa, até para entender qual é a dúvida do seu público. O que ele tem de dúvida, o que ele quer saber, qual é o assunto que ele quer mais saber, qual é o destino que ele quer mais ir. Então, utilizar aquelas ferramentas de pergunta e resposta, aquela caixinha de perguntas, tudo isso é super importante para você realmente criar aquela notoriedade e
e trazer aquele conteúdo importante para as pessoas entenderem que realmente você é especialista daquilo que você está falando. Eu acho que uma outra coisa é definir quais são os seus principais produtos. Então, eu gosto de vender Caribe, mas quais os destinos do Caribe? Eu vou falar dos produtos da Dani. Eu gosto de anguila. Então tá, quais são os hotéis de anguila? Para você seguir uma linha, sabe? Então, pensa nisso e estude sempre, porque você tem que estar preparado para responder as perguntas que vêm por aí. Então, o Atlantis ali nas Bahamas, tem quantos tipos de hotéis ali no complexo, né? De quais categorias? Quem tem menos dinheiro, o budget é menor, consegue ir para lá também, consegue aproveitar toda aquela estrutura de parque aquático. Então, eu acho que é importante você estudar bastante e entender do produto que você está falando. Eu não sei quanto ao Lipe, mas eu sei que ele é bem certinho, com planilhas e produtos, enfim, até mais do que eu. E ele tem um cronograma, quando ele vai fazer algum vídeo, alguma coisa, ele estrutura todo um roteiro para poder não esquecer de nada, não é isso, Lipe? Exato, eu faço um script mesmo. Por exemplo, se eu for viajar para, sei lá, para Madrid, e primeiro que eu vejo tudo que tem sobre aquele destino já publicado, para não fazer nada repetitivo. Eu sempre quero trazer coisas... Tem coisas que são óbvias que você precisa contar, mas eu quero trazer coisas diferentes. Então, eu estruturo um roteiro, pesquiso bastante, como se fosse um programa de televisão mesmo. E aí eu vou e gravo. Agora, isso que a Sá está falando, da interação com o público, ela vai acontecer automaticamente se o seu conteúdo for de qualidade, se for consistente as postagens, se você toda semana estiver conversando com esse público. Às vezes a gente tem uma informação, você não precisa contar ela toda de uma vez, você pode contar ela em 2 vídeos, você pode contar ela em 2 posts, né? Nessa... Isso mesmo. Assim, para você criar, para você... Então, esse cronograma é importante por isso. Né? Porque você vai criando uma relação. Aí você pode fazer uma pergunta para fazer enquete, né? Para fazer uma pergunta e receber uma resposta. E dessas respostas, se não tiver sem assunto, faz uma enquete. Eles vão dar um assunto para você fazer no próximo, né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, agora nessa pandemia toda, nessa loucura, como eu não sou de mostrar, acordei, olha, minha maquiagem é essa, minha roupa é aquela, de vez em quando eu até mostro, mas o lifestyle é uma coisa que eu não mostro tanto enquanto eu estou em São Paulo, eu tenho feito Vale a Pena Ver de Novo. Então, eu venho hoje, por exemplo, e eu falo, gente, a gente vai relembrar a viagem que eu fiz em 2018 para tal lugar. E aí, eu reposto os stories para que eu tenha conteúdo de viagem ao longo disso tudo. Então, é um álbum de viagem, legal. É um álbum de viagem, todo aquele conteúdo, é um conteúdo bom e eu estou relembrando todas aquelas viagens. Fora que tem o conteúdo de YouTube também. Então, pensem muito o que vocês podem fazer nesse momento de pandemia que a gente quer vender para o futuro, para já instigar as pessoas a quererem viajar e a procurarem vocês, entenderem o valor de vocês, sabe? Como eu dei de exemplo hoje de manhã, falando justamente dessa empresa que eu fui impactada hoje de manhã com o Hotel Six Senses. Então, webinars, aquilo que a Dani falou, participem de lives, de webinars, de tudo que vocês puderem, para justamente estarem sabendo de tudo que está acontecendo no mercado e estarem preparados para atender os clientes de vocês. Assim, essa é a minha dica fundamental. Então, se joguem mesmo e entrem em todos os webinars da Interamerican, e outros que tem por aí, assim, tem muitas lives, eu mesma tenho feito algumas, também gosto de assistir para me inteirar dos assuntos, enfim. Assunto não falta, né, gente? Às vezes você foi, sei lá, a pessoa foi para o Pantanal, foi para Belém do Pará, foi para Aracaju. Nossa, às vezes você pode contar uma coisa tão legal. A gente que é agente de viagem, a gente sempre tem que estar viajando para um destino, a gente fala que nunca está de férias, né? Porque a gente sempre está olhando alguma coisa que a gente pode oferecer para alguém, não é, Dani? Mesmo é verdade. Em Nova York, ela sempre postando novidades em Nova York. Outro dia um restaurante no Brooklyn, não sei o quê. Então, acho que é isso, né? A pessoa fala, nossa, essa pessoa é tão legal, além de ser meu agente de viagem, ela me conta. Mesmo que a pessoa não vai consumir aquilo naquele momento, ou que ela não tem grana, ou que ela não tem tempo, ela vai ficar super grata que você colocou o conteúdo. Então, assim...
Dividir o conhecimento, né, Lipe? Exato. Eu acho que é isso, é dividir o que você conhece, o que você sabe, o que você isso, entende. é influenciar. Porque a gente é influenciado. Você é influenciado, por exemplo, a comprar um bolo quando a pessoa fala para você que ele é gostoso. Você é influenciado a ir num dentista quando alguém recomenda. É a mesma coisa. Está falando a mesma coisa. Então, o que acho assim, só para finalizar, para a Dani abrir para as perguntas, quais são as coisas que eu acho importantíssimas? Capacidade de comunicação. A gente tem que saber que a gente tem que saber falar. Se você não souber falar e for o dono da agência, escolhe alguém que sabe falar no teu lugar. Alguém que seja simpático, que as pessoas gostam, que as pessoas curtem, que viver no vídeo. Tem que ter conteúdo, gente, como a gente falou até agora. E esse conteúdo tem que ser relevante. Você tem que se mostrar que você é especialista nesse assunto, que você tem autoridade para falar daquele assunto, senão você não estabelece essa conexão com as pessoas, né? Porque as pessoas acabam falando, pô, quem é essa pessoa que está falando isso para mim? E aí, como é que você consegue tudo isso? Estudando, fazendo webinar, indo em feira, indo em evento. Não é porque você não vai viajar para a Ásia que você não pode saber falar de Ásia, né? Então, assim, acho que tem um monte de coisa que diz que quando a gente sai da faculdade a gente não pode parar de estudar nunca. Acho que a gente que viaja não pode parar de estudar nunca também. Nunca, e eu acho que isso foi até, talvez, o que um distanciamento, né, que ficou do agente de viagem pro seu cliente, né, talvez, pode ter sido também a falta do agente de viagem se atualizar, né, que a gente sentiu um pouco isso, né. Antes do Osmar me passar quais são as perguntas que a gente tem para vocês, eu tenho uma perguntinha para vocês. Como é que uma agência pode trabalhar com um influenciador? Vamos supor, com vocês. Não sei se é para mim ou para o Lipe. Eu acho que agora eu apareci, gente. Você está aí. Primeiro, Sá, depois eu vou contar um segredo para vocês. Para usar o Teams pelo celular, você tem que abrir a câmera da foto. Mas tudo bem, gente. Falhas técnicas, né? Mas eu estava aqui. Agora eu parei de compartilhar a apresentação, então aparecem, todo mundo que está com a câmera aberta aparece. Então agora todo mundo pode... Tá. Então, gente, basicamente mandar uma mensagem hoje pelo direct ou por e-mail, e aí a gente vai entender o que cada um quer. Eu acho que existem várias maneiras de trabalhar. Tanto eu quanto o Lipe, a gente tem a expertise de trás dos bastidores, né, de trás da mesa. Então, eu acho que a gente pode ajudar não só na parte de planejamento, estratégia, como também na linha de frente ali nas câmeras. Então, basta mandar uma mensagem, a gente senta, a gente faz uma reunião e a gente pode conversar. Eu acho que esse é o momento. Eu acho que é legal, às vezes a agência quer fazer um grupo, sei lá, a agência faz um grupo religioso, a agência faz um grupo, vamos para o extremo, LGBT para Israel, ou a agência faz um grupo de adolescentes para Disney. Tudo isso são coisas que a gente já passou e a gente consegue ajudar a organizar e, eventualmente, a gente consegue preparar isso para um vídeo legal para a agência poder distribuir. Sim. Então, assim, desculpa, aquela coisa assim que eu não concordo, mas que tem muita gente que acha que influenciador é um concorrente do agente de viagem. Eu entendo de uma forma diferente, eu entendo que são coisas complementares e que todo agente de viagem pode ser um influenciador, mas não necessariamente todo influenciador pode ser um agente de viagem. E eu também acho que o agente de viagem pode sim trabalhar junto com um influenciador. É isso? Eu acho. Eu, por exemplo, não vendo viagens. Eu deixei de vender viagens para ser influenciadora, a Sabrina também, nessa. Não vendo. Tanto que quando todo mundo me pergunta, porque as pessoas pensam que eu vendo às vezes. Onde eu compro o hotel que você está indicando, onde não sei o quê. E o que eu faço? Se é Ásia, eu tenho um amigo meu que eu gosto que ele vende a Ásia. Se eu vou escolhendo as agências, porque a gente tem muita agência de nicho, né? Se é uma agência de aventura, esses dias eu fiz um pacote para mochileiro, você não tem noção que entrou de gente perguntando onde comprava os pacotes para mochileiro. Quando eu fui para o Ushuaia, então, nossa, todo mundo me perguntando onde comprava o Ushuaia. E aí eu vou indicando as agências que eu tenho amigos e que eu sei. Às vezes eu nem conheço ninguém na agência, mas eu sei que ela é especializada naquilo, eu indico a agência. Aí, tá vendo, agente de viagem? Olha só que dica legal. Se os influenciadores conhecem vocês, eles podem até indicar vocês, desde que eles acreditem que vocês
que vocês sejam pessoas sérias e agências sérias, né? Que vão entregar. Tem que ter isso para recomendar, né? Exatamente. Eu acho que é super importante conhecer o produto. A pessoa tem que saber o produto que ela está indicando. Eu, por exemplo, eu só indico se eu realmente acredito que aquela empresa vai atender direito o cliente. Então, eu acho que tem que ter uma sintonia entre o influenciador. E quando você fala em concorrente, eu acho que daí está o critério da escolha do influenciador, porque tem muitos influenciadores que com seus blogs acabam realmente vendendo direto para o público direto, mas que não é o caso nem meu nem do Lipe. Eu acho que por isso que a seleção do influenciador é muito importante. Eu acho que claro, senão a gente acaba escolhendo um influenciador que é concorrente dela, né? Tem muito influenciador, Dani, que não é do mercado de viagem, não é agente de viagem como nós, né? Então, o que acontece? Eles têm uma pegada, então você pode ver que agora mesmo na pandemia, não sei se as pessoas vão, acho que notaram isso, as pessoas que não têm, que só conseguem fazer influência de viagens viajando, porque a viagem é o assunto, é o único assunto que ela tem para contar, essas pessoas desapareceram das redes. Já as pessoas que sabem falar do assunto, que é uma Sabrina que explica como é que faz para comprar um pacote para Maldivas ou para o Rio de Janeiro, e que fica lá, e eu que estou falando o tempo todo sobre tendência, sobre viagem, Agora eu fiz uma série enorme de como viajar pelo Brasil. Vocês têm visto aí nos últimos 2 meses, toda semana eu estou publicando um vídeo de como viajar pelo Brasil, naquela consistência que eu tenho de publicar vídeo todo sábado. Então, assim, porque a gente continua no ar, porque a gente viaja, a gente continua o eterno vendedor, né? Sim, exatamente. E essas pessoas que dependem da paisagem para poder se relacionar com o usuário dela, ela não está conseguindo ter isso. Ela está mostrando ela fazendo pão na cozinha, fazendo ginástica, e a gente continua falando de turismo. Não, porque falar o influenciador de viagem, ele não fala só, não é só a viagem, né? É muito além da viagem, né? Tem toda uma outras coisas que envolvem a preparação da viagem, a viagem em si, o pós-viagem, tudo, né? E aí que está o diferencial de vocês, né? Eu acho que o agente de viagem, e todos são super bem-vindos, tem uma grande chance de fazer a influência para a viagem, até para que só nós façamos. Por quê? Porque eu acho que, se a gente pensar direito, a gente que está aí atrás da mesa vendendo para as pessoas, eu fiz isso há muito tempo, o cara passa 70% do tempo da jornada dele organizando a viagem e 30% literalmente viajando. Então, esta parte do agente de viagem, que é os 70% da jornada, não importa se ele é uma agência, se ele é uma operadora, se ele é um agente digital, é os 70%. Porque você pensa, por exemplo, se alguém for viajar para o Réveillon, se Deus quiser, todo mundo vai. O cara já está vendo isso. Então, ele começa a viajar a partir da hora que ele começou a pensar no assunto. E aí, lá na frente, ele vai viajar, tem que estar tudo pronto. Olha o espaço de tempo enorme que o influenciador, agente / influenciador, tem de janela de oportunidade para falar com essa pessoa. É verdade. Sobre essa vida dupla de agente e influenciador, a gente já tem uma primeira pergunta que é muito interessante. É da Stephanie Meinel. Ela diz assim: olá, eu acabei de criar a minha agência de viagem com foco em trilhas e cicloturismo. Muito legal. Como eu sempre fiz esse tipo de viagem, possuo uma boa biblioteca de fotos em alguns destinos. A minha dúvida é sobre a questão de misturar a vida pessoal com a empresa. A minha ideia é utilizar as minhas próprias fotos em divulgação nas redes sociais da minha agência. Isso seria um problema? Sabrina, quer encabeçar essa? Então, na verdade, assim, a minha opinião é que tudo depende da maneira que estão essas fotos. Entendam que não pega bem, e aí, gente, não me leve a mal, porque eu vou falar, tá? Não pega mal a dona da empresa estar de biquíni de bumbum para cima lá no meio do Atacama. Eu acho que não é o caso, mas entenda o tipo da foto e o que você quer passar para o seu cliente. Eu acho incrível que você tenha fotos, por exemplo, eu fui fazer um passeio de bicicleta lá em Machu Picchu, e aí eu andei 30 e tantos quilômetros com os meus filhos. Então, a gente tirou muitas fotos de bicicleta, com a paisagem atrás, enfim. Então, eu acredito que, principalmente por você ser dona, você pode usar, mas tenta ao máximo mostrar a paisagem e não você, porque você não está falando da sua pessoa, você está falando da sua empresa. Então, tenta selecionar essas fotos para que elas sejam o máximo profissionais possíveis. Eu não sei se eu consegui me explicar direito. Eu acho que o foco é o lugar, né?
O lugar, exatamente. O foco é o lugar e não a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um cliente que, quando a gente apresentava a opção de influenciador para ir, o cliente analisava o perfil do influenciador e se era um influenciador que estava sempre muito ele, o cliente descartava na hora. O cliente, o que o cliente quer? Ele quer alguém que mostre o destino, né? Ele não quer alguém que mostre a cara dele ou o selfie dele, né? Sim. Sendo aquela história da mulher que foi de branco no casamento da amiga, né? É verdade. Não, assim, acho super importante. Eu acho que a foto, as pessoas... Tem gente que não tem noção, né? Que começa a colocar umas coisas lá que você fala, nossa, tem que pensar o seguinte, por que eu vou fazer essa foto? Porque essa foto é profissional, eu quero vender, eu quero talvez chamar a atenção de uma fabricante de bicicleta. Então, eu vou fazer uma foto linda, a roda da bicicleta com o fundo e eu do lado, uma coisa assim, e vou marcar, então, essa fabricante de bicicleta que eu gosto. Isso, quando você fizer, às vezes, pode ser que a pessoa se interesse por você. Tinha um cara, por exemplo, que eu conheço, que ele adora falar de café. Ele sempre viajava falando de café. Aí ele começou a fazer um monte de post com a Nespresso. Porque tinha uns cafés na Europa que ainda não tinham chegado aqui, ou nos Estados Unidos, diferentes, uns blends diferentes de café. O que aconteceu? Depois de um mês, a Nespresso contratou ele fazer campanha. É isso. Sempre taguear, né? Taguear é importante você taguear os parceiros ou pessoas que você acredita, empresas que você acredite. Isso é super legal. Sem exagerar, né? Sempre fazer muito assim, muito elegantemente, né, Dani? Sim, claro, óbvio. Falando de fotos, nós temos uma outra pergunta que tem a ver com isso, que é da Camila Farias. Ela está perguntando, Lipe e Sabrina, se vocês viajam com a equipe de gravação e edição de vídeo. Eu imagino que ela queira saber se vocês mesmos fazem ou se contratam uma equipe. Nossa, eu adoraria, mas não, infelizmente o budget não comporta. É câmera na mão, olha a minha luz aqui, como é que é. Tá até aqui, câmera na mão, tripé, controle remoto para tirar foto e se vira nos 30. O fato do computador à noite para não perder, né? A gente é tudo. A gente é câmera, fotógrafo, a gente grava. E às vezes está num lugar, está gravando com a câmera e fazendo um post junto no celular, assim, com as duas. Exatamente. Meio retardado. Ou no barco pulando, ou no cavalo pulando, ou na bicicleta pulando. Exatamente. Então, assim, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Eu fiz uma viagem para Anguila, que eu fiz postagem assim, acho que foi mais postagem da minha vida, que tinha uma mulher lá de Anguila, amiga da Dani, eu adorei ela quando a gente ficou super amigo, que é a Chantelle, lembra da Chantelle? E ela ficava o tempo todo, posta, conta. E eu nem precisava, eu falei, Chantelle, pode parar, porque é tão incrível esse lugar, que eu estou postando o tempo todo sem você nem pedir. Mas era isso, ela botou a gente numa lancha rápida para mostrar um monte de coisa, baleia, não sei o quê, e era, para não perder nenhuma oportunidade, eu ficava com as duas mãos gravando. Agora precisa levar a Sabrina para lá, Sabrina. É verdade, tudo que eu queria, uma praia. Aquelas praias azuis de Anguila, meu bem, olha, estou para ver. Pessoal, algumas pessoas perguntaram aqui quais são os endereços, né, dos canais da Sabrina e do Lipe. Então, eu coloquei aqui o slide que tem a mini bio deles, para que todo mundo possa ir lá acompanhá-los. E, Dani, eu acho que as próximas contratações da Interamérica tem que ser a Sabrina e o Lipe. Eu também acho. Vou falar uma coisa para vocês, que a gente está falando sobre canais, né? Por exemplo, a Sabrina, por exemplo, ela é super forte no Instagram, bastante forte no Instagram. Eu já sou mais forte no YouTube, que é engraçado. E quando eu falo forte, não é quantidade, porque, gente, quantidade de seguidores já caiu por água abaixo. É a quantidade de gente que está engajada com você que é o que importa. São as pessoas que realmente falam com você. Se você tiver 10 mil pessoas e as 10 mil falarem com você está melhor do que quem tem 100 mil e 5 mil só fala com ele, entendeu? Né? Então, assim... É verdade. Quando você vê... Porque tem, assim, uma regra de 2, que diz assim, quando você tem uma quantidade de seguidores, geralmente 10% estão vendo seus posts. É a média, que o próprio Instagram fala isso. Então, eu estou sempre no meu YouTube, como eu tenho o YouTube mais forte do que o Instagram, eu estou sempre mandando as pessoas para o Instagram, entendeu? Vai lá para o Instagram para ver se eu aumento, apesar que eu tenho a mesma quantidade. E agora, como eu abri faz 2 meses podcasts, onde nesses 3 canais de podcast, eu dou
umas dicas um pouco diferentes do que as que eu dou nos vídeos, porque aí você está atrás, você não está com a câmera na frente, é mais divertido de falar, está numa produtora, é outro ambiente, outra turma. É mais engraçado até de fazer. Mas aí, eu mando todo mundo para o meu podcast também nos canais. Então, a gente tem que tentar fazer sempre esse link assim, ó. Ter os canais e fazer o link entre eles para as pessoas navegarem entre todos eles. Essa é uma dica legal. Isso aí. E para terminar, nós temos aqui a pergunta de $1 milhão, que é da Ana Beatriz. Quais tipos de postagens geram mais engajamento? Assim, se alguém descobrir e quiser me contar, é tipo a pergunta do milhão, mas eu vou falar que normalmente o fundo azul e o mar turquesa é o que traz mais engajamento. E lógico, famílias felizes, enfim. Mar de anguila, né? Exatamente. Normalmente o mar azul faz mais sucesso do que a neve. Sabe qual é a dica que eu dou? O que a pessoa mais gosta no dia a dia? Que a gente está com mais... Agora é o momento ótimo. O que a gente está com mais falta? Praia, né? Restaurante gostoso para comer. Imagina um restaurante gostoso, gente de frente para o mar, então junta as duas coisas. Né? Então, quando eu fui para Anguila, que eu postei uma foto de um café da manhã, naquele mar azul, que eu nunca tinha visto igual na minha vida, tomando o café da manhã, vocês não têm noção, explodiu. Tipo assim, o meu stories tinha, sei lá, normalmente 15 mil views, passou para 50, só aquela foto. Eu nem entendi por quê, mas era porque era o lugar, era sensacional, era cativante, a pessoa ficou meio que parada para ver aquilo. E tem coisas que eu acho lindas que não tem nem 1000 views. Então não tem segredo. Uma boa. E depende do bom humor do algoritmo do Instagram também, né? Então, é muito difícil de acertar, assim. Tem semanas que o engajamento sobe. Né? E quando a gente fala de quantidade de seguidores, eu acho que é importante as pessoas saberem, por exemplo, eu agora, nesses 3 meses em quarentena, eu limpei mais de 50 mil seguidores do meu Instagram. E aí, meu engajamento subiu. Por quê? Porque eu tirei crianças, Instagrams que eu acreditava que eram fakes, ou pessoas de países XYZ, que eu acho que não tem nada a ver com o mercado que eu quero atingir. Eu fiz também então, isso. Quando a gente fala em quantidade, quantidade não é qualidade. Então, tem que prestar muita atenção nisso, porque as pessoas às vezes se enganam. Meu filho até falou esses dias, falou, mamãe, mas você não fica com dó de excluir essas pessoas? Eu falo, não fico, porque... Na verdade, eu estou alcançando mais gente do que eu alcançava antes de excluir essas pessoas. Então, senão cai tua taxa de conversão. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante todo mundo gravar, que não é a quantidade. E falando nisso, Sá, sem querer te interromper, gente, pelo amor de Deus, nunca comprem seguidores. Nunca comprem likes. Isso é um tiro... É horrível isso. Isso é um tiro no pé. E é uma mentira de perna curta, né? Porque a gente já descobre rapidinho. Até porque depois de um mês cai tudo, porque as pessoas percebem, ou então o próprio Instagram e o próprio YouTube limpam, tem uma tecnologia de ponta que cada vez... É que nem tecnologia para descobrir malware. Vai descobrindo e vai limpando. E as marcas que podiam estar fazendo alguma coisa com você, como a da bicicleta que eu falei, como a Nespresso do cara, uma companhia aérea, um hotel, uma pousada... As pessoas que trabalham no marketing, elas sabem que tem que ter toda ali uma conta, quantidade de gente, quantidade de comentário, o engajamento, os likes, os views, os compartilhamentos. Elas não olham só a última, elas olham as 20 últimas para entender como é que você funciona naquele ambiente. As pessoas te stalkeiam, literalmente, antes de te contratar para fazer um negócio. E por ali, muita gente é eliminada. Exatamente. Osmar, eu acho que a gente já passou de 1 hora, né, Osmar? Vamos, rendeu o papo, foi ótimo. Sabrina, rendeu. Felipe, muito, muito, muito obrigado, foi uma delícia. Obrigado a vocês, é uma delícia mesmo. Muito obrigado também por quem entrou, participou aqui com a gente. Vamos ter os próximos, vocês vão saber, logo a gente já está divulgando aí nos perfis da Interamérica quais são os próximos webinars. E agora vou pedir para a Dani aí dar o tchau final para todo mundo. E só, Dani, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser usar os nossos perfis para perguntar, fica à vontade, eu respondo com o maior prazer. Legal, gente. Olha, então, assim, primeiro eu queria agradecer a participação da Sabrina do LIP. Eu acho que foi a nossa escolha certa. Agradecer muito a participação de todos vocês aí. Eu sei que tem um mundo de lives, um mundo de webinars, que vocês podem participar de várias coisas. Então, muito obrigada por dar 1 hora do seu tempo para a gente. E se vocês tiverem dúvida, entre nos canais da Sabrina de VIP, falem com eles diretamente.
Então, fica aqui meu maior agradecimento e eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o primeiro de uma série de webinars que a gente está lançando. Então, super obrigada e nos vemos em breve, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigada, pessoal. Obrigado, Beijo grande. Obrigado, Fiquem Osmar. bem. Obrigado. Adorei a participação. Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.